todos, irmãos queridos, irmãs, né? Que a paz de Deus possa adentrar em nossos corações. Hoje vamos dar seguimento à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema Autoridade da Doutrina Espírita, subtítulo Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Antes de mais nada, a darmos início, vamos fazer uma pequena introdução dessa introdução a falar sobre Allan Kardec, que é um pseudônimo de nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês. Era um livre pensador, um homem de ciência, com um currículo expressivo de produção acadêmica, professor junto da escola de Pestalozzi. Não vamos aqui estender sobre o currículo dele. Ciências, ele era um dotado de conhecimento científico para a época. Hippolyte, antes da cognição do pseudônimo de Allan Kardec, ele era cético, materialista. A razão acima de tudo, ser totalmente racional. Essa é a origem que ele deu ao Espiritismo. A razão. Tanto é que uma das máximas implantada no kardecismo é: a fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as faces da humanidade e em todas as épocas. E dizia mais: se um dia a ciência encontrar algo que a doutrina espírita esteja equivocada, faz-se necessário que mudemos. Então ele nos trouxe uma visão de uma religião dinâmica. Não mais aquela fé cega, é isso, pronto, acabou porque Deus mandou, porque está escrito em determinado lugar. Nossa fé tem que ser racional. E dentro dessa racionalidade, ele começou a desenvolver. Percebeu ao início que havia na França, e em toda a Europa, e até nos Estados Unidos, na América do Norte, não só nos Estados Unidos, o aparecimento de algo inusitado. As mesas giravam, tinha raps, barulho, toques. E aquilo foi incomodando. E para ele era tudo efeito de mágicas. E ele foi analisar. Foi convidado e convidou. E foi. E ele percebeu, com critério científico,
de que não se tratava de nenhum truque. E que as mesas, você perguntava a ela e ela respondia. Mas como uma mesa pode responder? Códigos. Tanto é que o lema que ele carrega, Kardec, como codificador da doutrina espírita, e a sua codificação foi muito mais abrangente, não foi somente aos toques, foi cada vez se ampliando mais, foi desenvolvendo técnicas mediúnicas, porque ele percebeu que naquelas mesas haviam respostas lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, meninas de 10, 14 anos. Elas começaram com os raps. Ouviam barulho na casa. E depois, Kardec descobriu de uma energia que os médiuns têm, que é chamado de ectoplasma. E aquelas crianças tinham em abundância. E elas davam respostas inteligentes através dos toques. É sim. É não. Ou o contrário, eles davam um código. E aquela mesa respondia aos toques. E isso foi se espalhando em toda a Europa e em toda a América. Virou moda. Ali foi o início dos estudos, das obras de Kardec, com tanto fundamento científico. Por isso, um dos pilares da doutrina espírita é a ciência. O outro, o filosófico, que adentra na moral, na ética, os profundos ensinos que Jesus pregava. E o terceiro pilar da religião, onde os espíritos nos traziam respostas de simples toques, foi evoluindo para a psicografia, onde os médiuns começaram a escrever cartas e mandar para ele, em Lyon, França, de todos os lugares do mundo. E ele passava então dentro de um critério sério, analisava todas essas cartas e via todo um fundamento, que não havia contradição, algo que era escrito na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, e vinham mais de 1000 cartas, praticamente todo dia para ele analisar. E ele então fazia suas seleções. Via onde havia contrassenso, aquela não serve. Mas batia com a outra, com a outra, com a outra, que vinham de vários lugares. Tem algo verdadeiro. Por isso, a expressão controle universal
do ensino dos Espíritos. Eles se apareciam e se apresentavam em vários pontos do globo terrestre, numa universalidade, e os seus conceitos eram os mesmos. Veracidade. Na época não havia essa comunicação que temos hoje. Cartas demoravam meses para chegar, dos Estados Unidos até França. Então ele utilizou de recursos racionais. Feita então essa introdução, vamos dizer por que é autoridade, a questão da autoridade, a autoridade da doutrina espírita. Lá vem essa autorização desde Jesus. João 14, versículo 16 a 28. Dizia Jesus: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. As pessoas estão pensando que Jesus vai voltar fisicamente. Não foi isso que ele disse. Tem muita gente esperando Jesus voltar. Aquela personalidade que vai aqui viver os seus 100, 120, 1000, 3.000 anos. Absurdo. Dentro da nossa formação biológica. Não é assim. E Ele mandará o Espírito de verdade. Nós falamos na outra encarnação, desculpe, na outra reunião, palestra, sobre a verdade, né? Aquela verdade foi interrogada para Jesus, né? Em que Pilatos interrogou o que é verdade e ficou sem resposta. Por que ele deixou sem resposta? Porque não existe para nós, seres relativos, o entendimento de uma verdade absoluta. Nós todos somos seres relativos. À medida que nós vamos expandindo, crescendo, evoluindo, o nosso conceito de verdade também cresce. Também evolui. A minha visão sobre a verdade, ela se amplia na medida que eu me amplio. Ela cresce na medida que eu cresço. Não adianta eu dar uma visão do que é verdade para mim, não vai entrar na cabeça de outra pessoa. Ou vice-versa, dela para mim, também não vou concordar. Eu vou concordar que Deus é um ser barbudo que vive lá nos céus? Não. Não cabe no meu entendimento, na minha compreensão. Sobre Deus, eu vou dizer, Deus é um espírito perfeito. Absoluto. Vou pegar, ler lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Posso dizer, Deus é amor. E em cada momento que eu amar uma pessoa, Ele está comigo.
tudo verdades. Até aquele Deus barbudo que vive lá nas nuvens. É verdade para aquela pessoa que acredita assim. É conceito dela. Que eu tenho que ir contra. Tenho que respeitar o entendimento de cada um. Então, o Espírito de verdade, quando Jesus falou, usou essa expressão, é aquele Espírito superior, que tem um entendimento maior que o nosso, que vem nos trazer clareza, vem nos mostrar o caminho e o sentido da vida. Coisa que Jesus passou para nós, mas nós não entendemos. A nossa cabecinha ainda era infantil. Havia necessidade de nos prepararmos mais, de entrarmos no mundo racional, para que pudéssemos absorver a ideia de um Consolador prometido, trazendo novas visões, novos horizontes que antes não podíamos alcançar. Então vem o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque não vê, não o vê. Alguém vê Espírito aqui? Alguns podem ver, né? Mas estão vendo o perispírito, o corpo espiritual dele. O corpo espiritual dele. Ele é energia. É uma energia pensante, que sente, que ama. Ele pode odiar, como pode gostar, pode amar. Depende do seu estágio evolutivo. E todos nós somos, em essência, espíritos encarnados. Então, o Espírito de verdade, Jesus depois fala, que está em vós, está em nós. Mas ele refere a esse Espírito de verdade, aquele Espírito superior, que nos traz ensinamentos. E o Evangelho é um compêndio de muitas obras de espíritos superiores. Sócrates, Platão, Santo Agostinho e muitos outros, trazendo para a gente ensinamentos atualíssimos para enfrentarmos o nosso dia a dia. Um Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Tem gente que tem pavor de espírito, né? Não sabe o que é espírito. Né? Tamanha ignorância. Mas vós os conhecereis, porque habita convosco e estarás em vós. Não é outro espírito que vai entrar aqui no meu espaço, não. Ele estará comigo. Porque nós nos comunicamos de uma forma energética também, em ondas eletromagnéticas, em ondas mecânicas, em ondas mentais, em ondas espirituais, em ondas angelicais, em ondas divinas. Nós nos comunicamos. Tudo depende de nós.
As pessoas então falam, olha, entrou em alfa, parece estar longe, está distante. Não é comum ouvir isso? Isso é desprendimento. Esses espíritos superiores, esses espíritos de verdade, são espíritos despojados da matéria. Não precisam mais reencarnar, senão por missão, não por provação. Mas eles podem dar exemplo, como Jesus e outros tantos que passaram por sofrimentos, para dar prova de resistência para nós. Exemplo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Está na Bíblia. Espírito puro. Já atingiu o grau de pureza espiritual. E existem pleiades de espíritos puros a zelar por nós. Mas não os percebemos, não os vemos, ainda não despertamos para eles. Temos que nos despertar, acordar sim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Espírito puro, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espiritismo está fazendo isso. Não é à toa que nós estamos sempre com o Evangelho na mão. O Evangelho segundo o Espiritismo, atualizado no entendimento nosso, mas buscamos também no Evangelho dos 4 evangelistas, e se possível de outros que foram ignorados pela Igreja. Temos que buscar, sim, entendimento. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente. For espontâneo em todos os lugares da Europa, dando aquele exemplo, voltando. E no mesmo tempo, as mesmas informações que eram dadas lá em Huddersfield, Nova York, pelas irmãs Fox, na França, na Alemanha, em outros lugares mais, no Canadá. Eram coerentes com os mesmos ensinos cristãos, evangélicos. E desses, Kardec selecionava e colocava nos seus livros. Então, a única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente. Aí, aproveitando uma brecha sobre a espontaneidade dos Espíritos, é muito comum entre nós aquela vontade, aquela sede de conversar com um espírito que desencarnou, familiar, e fazer evocações.
toda evocação corre risco. Pode não ser real. Pode ser que seja de espíritos zombeteiros que queiram tirar proveito. Você não vê isso aí direto na internet? Quantas coisas que estão usando e você está acreditando, vai ver no dia seguinte, não é? Eles fazem isso. Essas entidades trevosas, eles brincam. Agora, quando ela é espontânea e repetida em outros lugares, você tem que tomar aquilo como verdade. É coerência. Aí as ideias estão sendo e batendo o conteúdo. Por isso, um dos tópicos aí é espontaneidade. O universo, ele tem que ser, as comunicações têm que ser espontâneas. Não pode ser forçada. A experiência prova que um novo princípio deve ser revelado, que é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo em diferentes lugares e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo, ao conteúdo. Se apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte. Essa circunscrição, na palestra anterior que tivemos do Dr. Isaías, ele deu o exemplo do peixe, aquele peixe no aquário. E ele tem liberdade para correr para todo canto dentro do aquário. O dia que ele quiser sair fora do aquário, ele vai pular e vai morrer. Ele está circunscrito ao aquário. A vida dele é aquela. Né? Isso para a gente ter uma ideia dessa circunscrição, que é o oposto da universalidade. Pega o exemplo de uma bacia com água. Joga uma pedrinha bem no centro dela. Vai formar ondas até a borda. Depois aquela onda volta com menos força. E vem de encontro consigo mesmo, estabelecendo para você a lei de causa e efeito. Agora, se você jogar uma pedrinha no oceano, vai formar ondas, mas serão engolidas por outras maiores. Sim. Num lago, até chegar às barreiras, depois retornar. Sim. Então, isso é a nossa limitação. Ela se circunscreve a coisas pequenas. E a espiritualidade maior, o espírito de verdade, os espíritos superiores, têm horizontes muito mais longos do que nosso e podem nos passar orientações que venham a nos servir muito mais.
Mas não podemos, de forma alguma, ficarmos toda hora fazendo para eles evocações. Porque outros podem vir ali e te confundir a cabeça. Até você aprender a distinguir o que é um espírito mais evoluído ou menos evoluído. Até aprender a distinguir. Então nós passamos por várias provações na Terra. Sofremos. Porque é tão difícil a gente aprender, né? Por quê? Porque nós nos fechamos, nos circunscrevemos a um mundo limitado. Vamos expandir os nossos horizontes espirituais. Fazer caridade. Amar ao próximo. Nós temos riquezas dentro de nós. Mas queremos sempre a riqueza de fora. Nos escravizar. Nos despotencializar. Não é assim? Nós temos que tirar de nós o máximo que pudermos. Esse é o nosso horizonte infinito, abrangente, ilimitado. Nós somos ilimitados. Agora, quando agimos egoístamente, nós estamos sendo circunscritos, limitadíssimos. Só nos abrangemos nas coisas da matéria. Esses espíritos mais evoluídos, eles já são desprendidos da matéria. E nós temos que começar, na prática, do dia a dia, a aprender a nos desprender das coisas que nos escravizam, que nos limitam. Há bastante coisas para ver, mas o tempo é curto, não vamos abordar tudo, gente, tá? Mas vamos então mostrar algumas coisas que estão no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é necessário. Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas, Kardec explicando naquela época, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. Então, o critério da verdade está nessa busca da universalidade das coisas, da espontaneidade, da espiritualidade superior, o espírito da verdade, da coerência entre o que nós observemos. Não podemos de forma alguma aceitar as coisas sem um senso crítico. Jamais. De um filósofo, René Descartes, ele dizia, aquele um que falou, penso, logo existo, mas antes de pensar, ele duvidava até do pensamento dele.
E ele chegou a uma conclusão. Duvido, logo eu penso. Já descobriu o que pensava. Por quê? A dúvida trouxe uma razão para ele. Duvido, logo eu penso. Se penso, eu existo. Porque ele não acreditava nem na sua própria existência, nem na existência das coisas. Depois nós vimos Einstein, quando interrogado, como se a teoria dele tivesse acabado com a tese do Espírito de Deus, ele disse o contrário. O contrário. A matéria que não existe. Como assim? Matéria é energia condensada. Isso todos nós sabemos hoje. Você vai dividir um átomo, está cheio de energias lá atômicas. Energias elétricas, energias atômicas, nêutrons e outras variedades de energias. Tem um átomo. O Espírito, ele é indivisível. É uma energia, e segundo Einstein, há dois tipos de energia. A que condensa e a energia pensante. Eu sou energia pensante. E como energia pensante, eu sou imortal. Deus é o pensador de todo o cosmos. Criou tudo. Está lá. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Sabemos que é muito mais que isso. Porque ele é energia do amor. É energia que dá a vida. Que mobiliza todo o universo. Ele é uma energia criadora. Mas aquela simples resposta que o Espírito da Verdade deu na primeira pergunta é satisfatória para nós todos. É uma inteligência, e uma inteligência pensante, que sente. Diferente daquelas energias físicas. Até na Bíblia está escrito algo muito semelhante, que simbolicamente nós temos que entender a Bíblia dessa forma. Qual foi o primeiro ato dele? Qual foi a primeira criação dele? A luz. Mas que luz era essa? A luz sem astros? Que fonte era essa? Que tipo de luz era essa? É luz espiritual. É energia pensante. Primeira criação. E hoje nós vimos aqui, nas convenções, se o Criador foi a esse extremo de solicitude, o próprio planeta foi edificado por causa do homem. Tudo que existe foi criado para o espírito evoluir, crescer. As coisas são importantes, sim. Mas elas não são importantes em si próprias, em si mesma. Ela existe para nos atender. Deus criou todo o universo, criando galáxias e galáxias. Por que só o nosso mundo?
é habitado, nós temos aquela visão ainda circunscrita, pequena, muito pequena. Tudo tem uma razão de ser. Se não está ocupado, será. Ou foi. É assim. E Deus está em nós, em nossos corações. O Espírito de verdade reina em nós. E nós precisamos entendimento através desse Consolador maravilhoso que a doutrina espírita nos favorece, nos engrandece. Isso é trabalho de amor edificado com o tempo. Agradecemos a Deus por esses instantes maravilhosos. Que possamos, todos nós, queridos irmãos, colocar em nós uma edificação. Fazer de nossa casa mental um edifício de oração, um edifício de prece, um edifício de aproximação com as pessoas que precisam de nós. Vamos alimentar as pessoas, não através só das coisas que podemos dar, doar, mas do que somos. E nós temos o Consolador dentro de nós. O Espírito de verdade está dentro de cada um de nós. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.